Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, ou aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém? Aquele que perseverar até o fim, aquele que ficar firme até o fim, ele será salvo. E é interessante como, às vezes, as pessoas, elas pensam que elas podem desistir de Deus ou sair da presença de Deus quando bem quiserem, quando bem entenderem. É interessante como às vezes as pessoas, elas acham, e na verdade até podem, mas percebermos, enxergarmos como às vezes elas dão as costas para Deus, elas se afastam de Deus de uma forma tão fácil. Como às vezes a gente se vira contra Deus de uma maneira tão fácil, como se Ele não significasse absolutamente nada, como se Ele não importasse absolutamente nada, como se Deus não representasse nada para mim. É interessante como as pessoas acham que podem largar Deus como se larga um marido, como se larga uma esposa, como se larga um namorado, como se larga uma namorada. É interessante a gente analisar esse tipo de ação, de comportamento por parte das pessoas, e elas pensarem que elas podem romper com Deus, e elas até podem romperem com Deus a qualquer momento e a qualquer instante da vida delas, como se elas não dependessem de Deus e como se elas não precisassem de Deus, como se Deus nunca tivesse de fato significado ou representado algo na vida dela. É isso que a gente tem visto nos últimos dias, as pessoas deixando literalmente de perseverar. Como o texto bem faz questão de dizer, aquele que perseverar até o fim, aquele que ficar firme até o fim, até o final, esse será salvo. E às vezes as pessoas não entendem o significado de ficar firme até o fim, ou porque são ignorantes demais para compreender, ou porque simplesmente o texto, a palavra, Cristo, o Espírito Santo, Jesus, literalmente não significa e não representa nada para ela. As pessoas não entendem o conceito, a ideia que esse texto transmite: ficar firme até o fim, ficar firme para sempre, perseverar até o final, ainda que a minha vida esteja muito boa, perseverar até o final, ainda que a minha vida esteja muito ruim, perseverar até o final, ainda que eu esteja completamente infeliz, perseverar até o final, ainda que a minha vida seja um mar de rosas, esteja mil maravilhas, perseverar até o final, ainda que eu esteja vivendo uma vida pacata, medíocre, miserável, perseverar até o final. Quer dizer, independente do que passamos, independente do que vivemos, independente das experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, perseverar até o final, perseverar para sempre, ficar firme até o fim.
Isso é independente do que você passa, independente do que você sofreu, independente do que você viveu, independente de qualquer coisa. Afinal de contas, Deus nunca prometeu que a nossa vida seria mil maravilhas. Deus nunca prometeu que seria fácil. Pelo contrário, Ele deixou bem claro dizendo: no mundo tereis aflições. Então Ele nunca disse que seria fácil ou que seria mil maravilhas. Ele nunca disse que seria bênçãos o tempo todo e vitórias todos os dias. Ele disse: vai ter luta, não vai ser fácil, vai ter aflição, vai ter dificuldade, vai ter problemas, vai ter perseguição. Mas fica firme até o final, porque os que ficarem firmes até o final, esses serão salvos. E o conceito aqui de ficar firme até o final é que as pessoas não entendem. Ela fica firme por um mês, ela fica firme por uma semana, ela fica firme talvez até por alguns anos. E daqui a pouco está ela se virando contra o Senhor, dando as costas para o Senhor, como se ela estivesse saindo de um relacionamento. E realmente ela está. Mas é como se ela estivesse saindo num relacionamento e ela acha que vai encontrar outra pessoa. Só que uma coisa que as pessoas não entenderam é que Jesus é o único noivo. E não existe outro noivo para você a não ser Jesus. Amém? Se Jesus é o noivo, quem é a noiva? Quem é a noiva? A igreja. A igreja é a noiva. Mas é essa igreja aqui? É essa igreja aqui? Nós somos a noiva? Nós sim. Essa igreja aqui, não. Porque aí é no plural, não singular. A igreja é a noiva. E quando diz que a igreja é a noiva, é o povo, não a religião, não a placa. A noiva não é a batista, ou a assembleia, ou a Deus e Amor, ou a mundial, ou a universal. A noiva é a igreja, é o povo. E só existe um noivo para essa noiva, e esse noivo se chama Jesus. E se você romper com esse noivo, não tem outro noivo para você. Se você romper nesse relacionamento, se você terminar com esse relacionamento, não tem outra para você, não tem outro para você. Como as pessoas hoje em dia fazem. As pessoas casam aqui, separam ali, casam aqui, separam ali, casam aqui, divorciam ali, casam aqui, divorciam lá, namoram aqui, termina, namora outro ali, termina, fica com um aqui, fica com outro ali, fica com outra lá. Mas nesse relacionamento da noiva com o noivo, da igreja com Jesus, ele é único. Ele é único. As pessoas rompem com Jesus, as pessoas quebram o relacionamento dela com Jesus, e ela se esquece que não tem outro para ela. Ela se esquece que não tem outro noivo para ela. Então, se você não der certo nesse relacionamento, nesse noivado, nesse namoro, nesse casamento, lascou para você, perdão da palavra. Talvez da maneira humana, de relacionamentos humanos, de repente você já está no seu terceiro, no quarto, no quinto. Você pode separar hoje e casar amanhã de novo. Assim, pode, entre aspas, né? Pode, entre aspas. Porque a Bíblia, biblicamente falando, a Bíblia fala que eu posso me casar de novo se o cônjuge falecer. Você pode se casar de novo se o seu marido morrer, se a sua esposa morrer. Em caso de, morreu, divorciou, você não pode casar de novo. Biblicamente falando. É claro que é uma regra que as pessoas não respeitam muito hoje, mas está na Bíblia. Você só pode casar de novo se o seu marido falecer, se a sua esposa falecer.
Mas tudo bem. Se o seu marido morrer hoje, se você divorciar, separar hoje, amanhã você vai lá e arruma outro, casa de novo. Você separa hoje, amanhã você vai lá e arruma um novinho para você. Você separa hoje, amanhã você vai lá e arruma uma novinha para você. Você sai de um namoro hoje, você entra em outro namoro amanhã ou depois. E é assim que as pessoas estão fazendo com Deus, como se houvesse outro noivo para ela, e não tem outro noivo para ela, não tem outro Jesus para você. É engraçado que as pessoas não dão certo nos relacionamentos delas, e elas vão trocando de relacionamento, até, sei lá, num passe de mágica dá certo com alguém. Só que, se você não der certo com Deus, irmão, você não dá certo com mais ninguém, porque Ele é o único. O noivo da igreja é só Jesus. Você está entendendo? Ah, não deu certo com a esposa, separou. Beleza. Não deu certo com o marido, separou. Ah, a esposa traiu. Beleza, separou. Ah, o marido morreu. Beleza, casou de novo. Mas se não der certo com Jesus, não tem outro relacionamento. Não tem outro relacionamento, não tem outro noivo para você, não tem outro companheiro para você, não tem mais ninguém. Lascou para você, acabou para você. Você está entendendo? Quer dizer, você tem que fazer o seu relacionamento com Deus dar certo. E como que eu faço para o meu relacionamento com Deus dar certo? Fazendo tudo o que Ele quer e não fazendo nada do que você quer. É assim que dá certo. Agora, cá entre nós, relacionamento é difícil ou é fácil? Casamento é difícil ou é fácil? Pode falar. Casamento é difícil ou é fácil? Casamento é difícil. Manter um relacionamento, manter um casamento é difícil. Sim ou não? Sim ou não? É ou não é verdade? É verdade. Porque o diabo está sempre tentando colocar outra no meio. O diabo está sempre tentando colocar outro no meio. Sim ou não? Não é verdade? Agora, cá entre nós, nosso relacionamento com Deus é fácil ou é difícil? É difícil. Porque o diabo está a todo tempo, a todo custo querendo te separar de Deus. E porque a porta é estreita. E porque no mundo tereis aflições. Então, a mensagem quando diz perseverar até o fim, é porque não é uma caminhada fácil. É porque é uma caminhada árdua e difícil, mas você tem que perseverar nela. Você não tem o direito de desistir. Você não tem o direito de parar. Embora seja uma opção, você não tem esse direito. Porque aquele que tinha todas as razões e motivos para desistir em relação a nós, não desistiu. Aquele que tinha todos os motivos para parar em relação a nós, não parou. Então, que razão e motivo você tem para parar e para desistir? A sua obrigação é perseverar até o fim. É seguir em frente até o final. Porque parar, você não tem esse direito. Essa opção, por mais que você tenha, ela não pode fazer parte do seu vocabulário. É você perseverar até o fim, custe o que custar, e passe o que tiver que passar, enfrente o que tiver que enfrentar. Porque se você perseverar até o fim, o maior prêmio da vida você vai receber. O que perseverar até o fim, esse será salvo. Como é que está o seu grau de perseverança? Se fosse medido, se fosse calculado,
entre 1 e 10, entre 0 e 10, qual está o seu grau, o seu nível de perseverança atual? Em que nível você está na escalada da perseverança, do compromisso e da comunhão? Em que nível você está? Em qual patamar ou classificação você se encontra? Você está entendendo? O problema é que a gente tem muitas virgens tolas hoje, que elas acham que vão ter tempo para voltar na cidade e buscar o azeite que acabou. A gente tem muitos imprudentes hoje, que acham que vão ter um tempinho de dar uma voltinha no mundo lá fora, de beber o que nunca bebeu, de fumar o que nunca fumou, de viver uma vida sexual imprópria que nunca teve. O problema de muitos é que eles acham que vão poder fazer como aquelas virgens, voltar na cidade, voltar até a mercearia, voltar até o armazém para comprar mais azeite que acabou, que ficou sem. É aquela pessoa que ela acha que ela pode dar um pulinho lá atrás, que ela pode voltar um pouquinho, que ela pode ir atrás daquilo que ela não tem, buscar o que ela nunca teve, viver o que ela nunca viveu, como se ela fosse ter tempo, como se ela achasse que fosse ter tempo para poder voltar e ainda encontrar o noivo esperando por ela. Deixa eu te falar uma coisa para você: o noivo não vai ficar te esperando no altar. O noivo não vai ficar te esperando no altar. Ou você está pronto, ou pronta, ou você vai perder o seu próprio casamento. Rapaz, é forte isso. Como diz a palavra do Senhor: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, ou você está preparado, ou você vai perder o seu próprio casamento. Você não vai conseguir chegar a tempo do seu próprio casamento, porque você decidiu voltar um pouquinho e ir lá atrás buscar por algo que você não deveria ter ido buscar. Você decidiu ir no mundo lá fora encontrar por algo que você não devia ter ido atrás, ao invés de estar perseverando, ao invés de estar firme, esperando pela chegada do noivo, ao invés de estar firme, esperando pela chegada do seu Senhor. Você está entendendo? Então, que você não venha romper no seu relacionamento com Deus, porque Ele é o único que não vai fazer acepção de pessoas. Ele é o único que não vai desprezar. E Jesus é o único que você vai entrar num relacionamento com Ele, que você vai iniciar uma jornada, uma vida com Ele, e Ele não vai olhar o seu passado ou como você está. Não que Ele também vai te aceitar como você está, porque Ele vai exigir uma mudança da sua parte. Mas Ele não vai olhar a sua estética, a sua aparência, o que você fez ou o que você deixou de fazer. Ele vai te receber pelo simples fato de você querer ter um compromisso, uma comunhão com Ele, de você querer servir a Ele,
de forma incondicional. E aí ele vai dizer para você: eu te recebo, eu te aceito, eu te acolho, mas vai e não peques mais, vai e faz diferente, vai e muda a partir de agora, mude a partir de hoje, vai e faz diferente de agora em diante. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? E aí? Aí eu te pergunto, de novo, como está o seu grau de comunhão? Como está o seu nível de relacionamento com Deus? Entende? Como está o seu nível de relacionamento com o Senhor atualmente? Você, ao conhecer alguém e entrar num relacionamento com essa pessoa, ela vai colocar um monte de defeitos em você, ela vai enxergar um monte de falhas em você, e ela vai buscar um monte de critérios em você. Jesus, ao querer iniciar um relacionamento contigo, Ele vai procurar em você um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade, que é sincero para com Ele, que é verdadeiro para com Ele. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Então quer dizer, nós temos que perseverar até o fim, perseverar até o final, perseverar para sempre, para sempre. Amém, igreja? Perseverar, ficar firme até o fim, sem retroceder, sem sair fora do trilho, sem desviar, sem se corromper. Tá tudo bem, eu estou perseverando. Tá tudo mal, eu estou perseverando. Minha vida está excelente, eu vou ficar firme até o fim. Minha vida está ruim demais, eu vou ficar firme até o fim. Esse é o verdadeiro cristão, e é isso que o Senhor te pede. Agora, já disse e digo de novo: se você sair desse relacionamento, você não tem mais ninguém, porque o noivo é só um, e é Jesus. A noiva são muitas, a noiva são muitas, mas o noivo é um só. E se você não der certo com ele, acabou. Você não dá certo com mais ninguém. Porque as pessoas, elas usam os critérios delas para nos definir. Jesus simplesmente vira para ti e fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu te aliviarei. Você está precisando de mim? Você me quer? Então vem até mim. Amém? Não como estáis, não existe isso. Você pode até vir como está, mas não pode ficar como chegou. Amém? Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Fique, por favor, de pé. Eu fico vendo ao redor do mundo afora, entre as pessoas, em como elas deixaram de perseverar, em como elas pararam na caminhada delas com o Senhor, em como elas interromperam a jornada delas com Jesus, em como elas se desviaram do Senhor, em como elas se afastaram, saíram da presença do Senhor, em como muitos deixaram de perseverar, em como muitos
deixaram de andar com o Senhor. Cuidado com essa escolha, cuidado com essa decisão. Se você está caminhando por um desvio, se você está caminhando por uma quebra de relacionamento, por um divórcio, por uma separação com o Senhor, cuidado, reflita, pense bem, porque você pode não ter tempo para se reconciliar com Ele depois. Pense bem, reflita sobre em como você está com Deus ultimamente, em como você está com o Senhor nesses últimos tempos, nesses últimos dias.